Olá, turma! Tudo bem? Bem-vindos então a essa primeira aula do nosso módulo 6. Para começar a nossa análise diferencial, eu queria começar trazendo a mesma análise que nós já fizemos para a conservação da massa. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, eu vou resgatar aquele resultado que a gente conseguiu lá no módulo 5, para a conservação da massa do ponto de vista de uma equação integral, tá? Que a gente chegou pelo teorema do transporte de Reynolds, e aí a gente vai aplicar algumas novas hipóteses para então chegarmos numa análise diferencial com base nisso. Tudo bem? Então olha só, eu peguei aqui pelo teorema do transporte de Reynolds a nossa equação considerando como propriedade extensiva a massa do nosso sistema. Lembrando que se o nosso Bzão vale m, o nosso Bzinho vai valer 1 então, porque era dividido também pela massa. Então massa dividido pela massa vai dar 1, tá bom? Então eu coloquei aqui do nosso lado direito os outros termos integrais, no caso do teorema de transporte de Reynolds, colocando então como propriedade intensiva o valor 1. Tá? Então nós vamos ter essa variação temporal da quantidade intensiva avaliada dentro do nosso volume de controle, somada então a esses fluxos. Como para um sistema nós temos a conservação da massa, essa variação total, essa derivada total da massa do sistema, ela tem que dar zero. Então esse termo todo dá zero, né? Então essas duas integrais somadas vão ter que dar zero também, tá bom? Agora eu vou trazer um resultado muito interessante também para que a gente possa desenvolver essa equação e juntar essas duas integrais. Esse resultado é o teorema do divergente, que também é conhecido como teorema de Gauss. E ele diz o quê? Eu não vou provar esse teorema aqui, eu só vou fazer uso dele nessa aula. Tá? Ele nos diz que a integral ao longo de uma área, né, de um vetor g aqui, então nesse g eu tenho uma grandeza vetorial que eu estou considerando, né? Então veja que eu tenho esse g, produto escalar com uma direção normal, então no fundo eu estou fazendo a integral como se fosse a integral do fluxo, né, dessa propriedade g. Tudo bem? Então eu tenho a integral desse g, né, NdA, então no caso a gente consegue ver a similaridade com o que a gente tem aqui. Tá? Essa integral então de área vai ser igual à integral tripla da divergente desse campo vetorial. Então no fundo eu tenho g como uma propriedade vetorial, né? Então eu vou aplicar o operador nabla nele, né? Então o operador nabla aplicado a esse campo, eu vou ter então isso daqui vai dar um escalar. Aqui eu tenho um produto escalar entre esses dois, né? Só que agora então eu vou colocar o produto escalar com o nabla. Eu vou ter então o que a gente vai chamar de divergente dessa grandeza g, tudo bem? E aí então o fluxo disso daqui através dessas fronteiras vai ser igual a essa soma, essa integral ao longo do volume, tá? Desse divergente, dessa propriedade g ao longo desse volume. Tudo bem? Então isso daqui é o teorema do divergente, também é conhecido como teorema de Gauss. Tá? Então vou colocar aqui, ó, teorema de Gauss. Tudo bem? Eu vou usar isso daqui porque eu vou conseguir então trabalhar com essa relação. Só que vamos olhar aqui com calma. Aqui eu tenho uma integral de área de quem? Eu poderia falar então do campo de velocidades. Só que não é só isso. A gente tem que ver que a densidade também está lá dentro. Então no fundo, o que está a similaridade entre essa equação e essa equação daqui não é só o V como o campo vetorial, mas o produto entre ponto a ponto, no caso que a gente teria, da densidade com a velocidade. Então a cada ponto do nosso domínio, nós podemos associar a densidade daquele ponto, a velocidade daquele ponto, então esse produto vai acabar sendo vetorial. Eu vou ter, né, um escalar vezes um vetor, então a resposta disso é um vetor, é isso que eu quero dizer, né? Eu vou ter essa resposta, é um vetor, e isso então que vai ser analisado como esse g. Então eu vou, para fazer essa analogia, eu vou considerar que esse meu g é o ρ vezes o campo de velocidades. Tudo bem? Com isso eu consigo aplicar o teorema de Gauss para modificar essa equação e chegarmos nessa. Eu peguei então aqui o zero, né, que estava lá, vai ser igual então essa derivada no tempo da integral tripla do volume que nós já tínhamos, né, da densidade, então essa parcela está aqui, está igual, e o que eu vou substituir vai ser esta componente daqui, tá bom? Que era uma integral através da superfície de controle, eu vou considerar ela agora como uma integral dentro do meu volume de controle, de fato, considerando dentro dele. Só que dessa propriedade agora. Agora aqui eu estava fazendo essa integral considerando esse g, com base no teorema do divergente, eu vou considerar a integral tripla do divergente de g. Tudo bem? Que eu coloquei ele aqui então. Só que notemos que essas duas integrais eu vou tentar juntar. Olha só,
Aqui, por enquanto, eu tenho essa derivada do lado de fora da minha integral. E eu não posso simplesmente jogá-la para dentro, eu tenho que fazer uma hipótese. A minha hipótese aqui no seguinte, qual que vai ser? Eu vou assumir nesse momento que eu tenho um volume de controle que no caso é indeformável. Por que eu preciso fazer essa hipótese? Se eu faço essa hipótese, essa derivada ela não está considerando então variações dentro do meu domínio, dentro da minha região de integração. Tudo bem? Se eu considero essa quantidade da maneira como ela está escrita aqui, eu preciso considerar que ora eu vou integrar em certo domínio e ora em um domínio diferente, porque o volume de controle está se deformando. Agora, se o volume de controle for indeformável, que eu coloquei aqui, os meus domínios são sempre os mesmos, tá bom? Então, as variações dessa integral tripla vão ser consequência da variação da quantidade que está lá dentro, e não de eu estar variando ao meu domínio de integração, tudo bem? Então, se a gente faz essa análise, né, essa hipótese de volume de controle indeformável, né, eu vou pegar essa derivada temporal e vou passar ela para dentro da integral, então ela vai atacar aqui e acessar diretamente essa nossa densidade, né, e a gente vai chegar então nesse novo resultado. Eu vou ter uma integral tripla, no caso ao longo de todo o meu volume de controle, né, dessa propriedade então da derivada temporal da densidade, né, mais aqui então o nabla aplicado então divergente dessa quantidade que é ρ vezes a velocidade. Tudo bem? Então a gente conseguiu pegar a nossa equação da conservação da massa e está transformando. A gente pode reparar que até aqui a gente continua tendo uma análise integral. Acontece o quê? Para que essa análise daqui seja verdadeira, essa conta seja verdadeira, independente do tamanho do nosso volume de controle e do formato que ele tenha, né, para que essa integral sempre dê zero, essa quantidade tem que dar zero. Tudo bem? A gente poderia fazer uma hipótese também de que o nosso volume de controle é o próprio ponto, é uma própria unidade infinitesimal, um próprio elemento infinitesimal. Assim, quando eu for fazer essa integral, eu já estou no próprio ponto, então eu vou considerar, em vez de fazer a soma de vários pontinhos do meu sistema, como se fossem vários bloquinhos, eu posso considerar que eu tenho só um. Então eu vou somar essa própria quantidade. No fundo, é como se eu estivesse realmente particionando o meu volume de controle em um número infinito de volumes de controle infinitesimais, e essa relação tem que ser válida para todos eles. Então, para que essa quantidade daqui, essa integral, seja zero, essa parcela aqui dentro que tem que ser zero também. Tá bom? A lousa está bem carregada? Vamos continuar então daqui a pouquinho. Vamos ver como é que é. Vou dar uma limpada na lousa e a gente continua a discussão desse resultado daqui, tá bom? Olha só, turma, recuperei aquele resultado que estava aqui embaixo, né? Então a nossa integral tripla, que estava sendo associada então, para o nosso volume de controle, dessa quantidade interna tinha que dar zero. E o que nós falamos era que, ainda que a gente considere que o nosso volume de controle é um elemento infinitesimal, né? Ou podemos pensar que essa equação daqui, essa integral tem que ser sempre igual a zero, independente das características do nosso volume de controle, né? Então o mais seguro e mais acertado mesmo é considerar que essa quantidade interna, ela por si só, que vale zero. Tudo bem? Então a gente vai chegar neste novo resultado, que é um resultado apenas diferencial, trazendo as relações entre campo de velocidades V, né, e a densidade, né, o campo de densidades também ρ do nosso escoamento. Tudo bem? Essa equação aqui a gente pode trabalhar um pouquinho mais. Olha só o que a gente consegue fazer. A gente consegue pegar essa equação. Essa equação por si só já poderia então ser considerada a equação da conservação da massa de maneira diferencial. Tudo bem? Só que a gente consegue ainda desenvolver ela um pouco, principalmente para separar essas grandezas de densidade e de velocidades. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só, eu consigo aqui aplicar esse gradiente, né, esse nabla, na verdade, né, esse operador nabla, eu consigo aplicar ele aqui dentro. Tá? Então esse nabla não deixa de ser um operador diferencial. Então quando eu fizer essa diferença, eu tenho uma derivada de um produto, eu vou aplicar ela primeiro na primeira função, mantenho a segunda constante, e depois eu mantenho a primeira constante e aplico na segunda. Tá bom? É a regra do produto para derivadas. Olha só o que vai ficar. Eu vou pegar essa primeira parcela, então. E como eu falei para vocês, é como se eu aplicasse então, a derivada na primeira função, mantendo a segunda, e depois mantenho a primeira e derivo a segunda. O que vai ficar? Então, olha só, eu vou manter aqui, né? Vai ficar mais. Aqui eu vou aplicar a derivada no ρ, só que eu já vou colocar o v na frente para facilitar. E agora eu vou aplicar a derivada na segunda. Isso aqui tem que ter igual a zero, então, também. Só que olha só, aqui, se vocês estão lembrados da própria definição de derivada material que nós fizemos, nós temos aqui a derivada material da densidade, tá bom? Então isso daqui é d ρ
dt. Lembrando então que essa derivada material, né? Lembrando então que esse dt, ele era del t mais v gradiente, então aplicado, né, a alguma coisa. Nós já vimos esse resultado, que é o que nós temos aqui. Então, a derivada do tempo, né, então aqui o ρ está aqui dentro, v vezes o gradiente, né, de uma função. É isso que nós temos aqui. Né? Então, nós vamos ter a derivada total da densidade no tempo. Né? Isso aqui vai ficar igual, então. Né? Notem que aqui eu vou ter essa derivada, vai ser mais densidade vezes aqui eu vou ter então o divergente, no caso, da velocidade. Eu vou ter nabla, produto escalar, com o campo de velocidades. Tudo bem? Isso aqui vai ficar. Aqui algo que nós podemos fazer é dividir todo mundo pela densidade. Tudo bem? Dessa maneira, o que vai acontecer? Olha só, já vou aproveitar aqui, vou colocar 1 sobre ρ, né? E vai dar então esse 1 sobre ρ, então eu consegui separar só as características de natureza da densidade, né, com as características do nosso campo de velocidades. Tudo bem? Vamos deixar esse resultado aqui destacado. E aqui um resultado muito interessante também, pessoal, é o seguinte. Aqui nós estamos vendo que 1 sobre a densidade, né, massa específica, vezes a derivada total dessa massa específica, somado então ao nosso divergente da velocidade. Divergente, lembrando sempre então, vai ser o operador nabla, que é um operador vetorial, aplicado a outro vetor, no caso a própria velocidade. Tá? Então esse divergente da nossa velocidade, somado a essa quantidade, tem que dar zero. A questão é que, se nós tivermos um escoamento de um fluido, né, cuja densidade é praticamente constante, né, a gente não vê variações nem temporais, nem espaciais da massa específica, né, da densidade, então a gente pode ignorar essa primeira parcela, a gente pode desprezar esse termo, assumir que ele vale zero, e a gente vai sobrar então apenas essa relação, que vai ser então o divergente da velocidade vai ser nulo, tá bom? Então para escoamentos incompressíveis, nós vamos ter bom? Então a gente chegou então nesse daqui que é o resultado geral, essa equação daqui é geral, né? Essa equação e essa daqui também elas são duas maneiras de escrever o mesmo resultado. Então isso daqui é a equação da continuidade diferencial. É mais a equação diferencial da continuidade, na verdade, né? A equação diferencial da continuidade. Então, duas maneiras de a gente escrever esse tipo de resultado. Então, aqui com derivadas parciais simples, aqui já trazendo o conceito de derivada total, tá bom? Mas, se a gente assumir, então, aqui fica mais fácil de ver, fica mais óbvio, né? Se a gente assumir, então, o escoamento incompressível, a gente vai ter, então, que, para que esse escoamento seja incompressível, uma característica, então, é que o divergente desse escoamento seja igual a zero, tá bom? O que significa esse divergente ser igual a zero? Isso daí vai depender também como que a gente define as nossas direções, no caso. Se a gente está considerando um escoamento, né, em direções cartesianas, no caso, ou até polares. Eu vou deixar um exemplo então aqui para vocês verem como é que fica. Vamos dar uma olhada. Olha só, pessoal. Nós havemos encontrado então que para a conservação da massa, assumindo então escoamento incompressível, nós temos que resolver esta equação aqui, que é o divergente da velocidade, no campo de velocidades, isso aí tem que dar zero. Só que, como é que a gente vai calcular esse divergente de velocidades? A gente vai depender também de como que nós estamos modelando o nosso escoamento, que coordenadas nós estamos usando. Tá? E eu trouxe aqui as principais coordenadas que a gente costuma usar em trabalhos de mecânica dos fluidos, né? Que seriam ou as coordenadas cartesianas, que são as clássicas mais simples, ou ainda as coordenadas cilíndricas. Tá bom? Então, considerando a coordenada cilíndrica, no caso, um escoamento, eu tenho uma componente que seria polar, no caso, então, andando em raio, que
que nem eu coloquei aqui em raio e θ, né? Só que a componente fora desse plano do raio e do θ acaba sendo então uma direção, né, ortogonal a essas duas, normal, que eu acabei chamando então de K, tá bom? É como se eu estivesse substituindo o plano IJ, né, pela descrição em Rθ polar, tá? Mas eu mantenho então essa minha descrição desse fora do plano com o versor K, tudo bem? Mas vamos lá. Então aqui o IJK clássico e aqui esse coordenada cilíndrica, tá? Vai depender então, de novo muito da geometria do seu problema para que a gente vai ter que usar, tá? Quando a gente considera coordenadas cartesianas, as nossas componentes de velocidade, elas são Uzinho na direção I, Vzinho na direção J e W na direção K, como nós já vimos lá no módulo 3, né? Aqui para coordenadas cilíndricas a gente vai ter uma velocidade alinhada então com a direção radial, uma velocidade com a direção angular, né, e finalmente uma velocidade fora do plano. Como aqui eu estou mantendo a direção K, eu mantive o nome W, tá bom? Para a gente não confundir. O que vai acontecer? Quando a gente pega o vetor, né, o nabla aplicado então para coordenadas cartesianas, ele vai ser então esse I del del x, J del del y, K del del z. Aplicando então esse operador nesse campo, a gente vai ter que o divergente da velocidade vai dar então aqui, olha só, quem tem direção I são esses dois. Então esses dois vão se multiplicar, eu vou ter del del x do campo de velocidades U. J também só vai multiplicar por J, porque quando eu fizer o produto entre as outras combinações vai dar zero. No caso, olha só, quando eu aplicar nabla em U, todos esses três elementos vão pegar todos esses três elementos. A questão é, I com I vai dar 1, então vai ficar del U del x. Depois, quando eu pegar esse I e vai multiplicar com esse versor J, o produto escalar entre I com J vai dar zero, então não vai me sobrar nada. A mesma coisa vai acontecer quando eu tiver o I, produto escalar, com K. Tá bom? Então todos os produtos que não forem um versor com ele mesmo vão desaparecer, vai sobrar só quem está correspondente. Então vai ficar del del x de U, del del y de Vzinho e del del y de W. Aqui eu acabei colocando o V, parece grande, mas é o Vzinho, né? Componente de velocidades na direção J, tá bom? Então esse daqui vai ser o nosso divergente da velocidade. Essa equação daqui, ela tem que ser respeitada, então de novo, assumindo escoamento incompressível, tá bom? A gente acaba tendo então essa equação para resolver ponto a ponto, tudo bem? Se a gente aplica isso para coordenadas cilíndricas, vai ficar então em função das derivadas parciais com relação ao raio, θ e z. Então aqui 1 sobre r, del del r, aqui vai aparecer um raio aqui dentro, multiplicando a velocidade radial. Depois eu vou ter 1 sobre r, vezes a derivada parcial da velocidade angular em relação a θ também. E por fim, né, a derivada parcial da componente w, né, com relação a z. Tudo bem? Então, essas duas maneiras que a gente teria para calcular. Então, olha só, como a gente está trabalhando apenas realmente com equações diferenciais, isso é o que a gente chama então dessa a nossa análise diferencial do escoamento. Tá? Como a conservação da massa ela sempre vale, afinal de contas é uma característica natural, né, da matéria, a matéria não vai desaparecer, a gente já viu pela conservação da massa, até aplicada a volumes de controle, né, a massa de um sistema ela é constante, esse resultado daqui ele é geral. A única observação de novo que eu trago aqui é que esta parcela aqui foi feita para escoamento incompressível, mas a gente já teve na lousa passada aqui, a gente estava com o resultado geral, sem assumir essa dependência, tá bom? O que eu trouxe de novidade agora foi então só como que a gente realmente calcula esse divergente de velocidades, considerando duas coordenadas diferentes, tá bom? Esses equacionamentos aqui, eles têm que ser respeitados, então quando você está fazendo um determinado problema, considerando que você vai trabalhar com coordenadas polares, por exemplo, ou aliás, cartesianas, essas equações têm que ser respeitadas independente do que você está analisando. Isso aqui sempre tem que ser válido para que você tenha então esse escoamento, para que ele não perturbe, ele não viole a conservação da massa. Tá bom? Então é isso aí. Assim a gente finaliza então essa nossa primeira aula do módulo 6 de análise diferencial. Eu vou deixar alguns exercícios aqui embaixo para a gente poder treinar esse conceito, tá bom? E vamos dar continuidade então com os próximos vídeos. Vejo vocês lá. Até mais!